Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estreio aqui um novo tipo de vídeo que vai ter 3 tipos dentro dessa categoria, que vão ser os vídeos de resenha. Eu fiquei pensando por muito tempo como que eu ia fazer esse tipo de vídeo e tentando planejar também as resenhas, porque eu acho muito difícil fazer resenha, acho muito difícil achar as palavras certas e às vezes fico com medo de não falar o suficiente e depois ver o vídeo e pensar que eu poderia ter falado algo e não falei. Mas assim, se eu ficar com esse medo, eu não vou fazer nada, né? Eu vou ficar paralisada, porque se a gente ficar com isso na cabeça, acaba que nada sai. Então eu decidi fazer nesse formato agora que eu vou explicar pra vocês, que é o seguinte. Os livros que vão estar assim, Por que amei? Vai ser sempre Por que amei tal livro. Nesse vídeo aqui tá Por que amei O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse livro aqui que eu comprei na livraria num dia normal, que eu entrei lá e eu tava vendo os livros e vi esse aqui, me chamou muita atenção e já vou falar mais um pouquinho sobre. Mas nesse tipo de vídeo que vai estar Por que amei, vão ser livros 5 estrelas que eu amei, que eu vou ter alguma coisa pra falar sobre. Os livros que eu favoritei vão estar Por que favoritei, 3 pontinhos e o título do livro. E vão ser livros um pouco mais longos, mais detalhados, porque vão ser livros que eu favoritei, então eu provavelmente vou ter muita coisa pra falar sobre eles. E aí os outros livros, de todos os outros que eu vou ler, eu vou lançar aqui no formato de vídeo pequeno, de 5 minutos. O título vai ser, por exemplo, uma resenha de livro nesse formato que eu vou lançar, vai ser o livro O 15 da Raquel Queiroz, que eu acabei de terminar semana passada, que vai entrar na categoria de resenhas de todos os livros, que vão ser livros que eu não amei, assim, necessariamente, mas todos os livros que eu vou ler vai entrar nessa categoria. Por exemplo, O 15 em 5 minutos. Então vai ser resenhas bem curtinhas, só falando assim, fazendo um resumão do livro, porque assim, as resenhas geralmente é o que mais interessa a galera, né, que às vezes procura justamente no YouTube ali sobre um livro X que quer ler ou que quer comprar, mas não sabe se é bom ou não. Então eu vou tentar trazer essas resenhas nesses 3 formatos, que aí eu acho que eu consigo, porque quando é uma resenha assim rapidinha, de 5 minutos, desses livros, que todos os livros que eu leio eu consigo fazer, e dos livros que eu amei eu vou ter mais um pouco pra falar, eu posso fazer um pouquinho mais longo, e dos livros que eu favoritei, que vão ser as resenhas mais detalhadas, que essas aí eu vou ter um pouco mais de trabalho, mas vão ser poucos, porque geralmente são poucos livros que eu favorito. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre por que eu amei O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, esse livro que eu comprei num dia normal na livraria. Eu tava lá andando, e eu sempre entro na livraria, sempre amo quando vou passear no shopping com meus pais lá. A gente tava no Shopping Salvador, e aí eu entrei lá na livraria. E aí, essa autora aqui, tem um livro dela, esse livro aqui, A Boa Sorte, que eu olhei, já tinha visto na livraria há muito tempo e eu tinha me interessado por ele. E aí eu fiquei com isso na cabeça que ia comprar esse livro em algum momento. Mas aí eu tava na livraria, vi outros livros dela, né, dessa autora que estavam perto desse livro A Boa Sorte, fui folheando e eu já me interessei por esse título aqui, O Perigo de Estar Lúcida, né? Já fiquei, inclusive, muito inteligente da parte dela ter colocado esse título depois que eu li o livro. Realmente é pra esse tipo de pessoa que esse livro é, o tipo de pessoa que vai se interessar por esse título aqui. Que escolha acertada essa que fiz na livraria aquele dia, viu? Vou falar pra vocês, porque eu ia levar A Boa Sorte. Eu li, eu peguei esse e A Boa Sorte e outro, acho que foi A Redoma de Vidro, da Silvia Plath. E aí eu li ali as primeiras folhas, os primeiros capítulos, e gostei muito da Boa Sorte, fiquei com ele na cabeça, inclusive depois, vou comprar em algum momento. Mas esse aqui eu me interessei mais. E é muito sobre também, nos momentos que a gente precisa ouvir nossa intuição, né? Ouvir nosso coração. E eu senti que eu precisava ler esse livro aqui, que eu provavelmente, nesse momento que eu tô agora, com essa cabeça, com as coisas que eu tô passando, esse livro aqui ia ser o melhor mesmo. E realmente foi. E olha, eu vou falar pra vocês, que livro bom, cara, que livro interessante. Ele é uma autobiografia da autora, ao mesmo tempo que é uma biografia do arquétipo do escritor. Então ela vai trazer várias informações, é uma colcha de retalhos de informações que incluem psicologia, arte, artistas no geral, né? Uma reflexão sobre a ligação entre doenças mentais e artistas. Então é bem psicológico também. Ela traz muita informação sobre esse universo da psicologia, das doenças mentais. Ela fala muito sobre lucidez e loucura, sobre esses paralelos, sobre esses paradoxos, né? Que estão muito presentes na vida dos artistas, principalmente, mas ela vai falar mais especificamente sobre escritores, além de falar também sobre outros tipos de artistas. Mas a questão toda aqui é que ela vai trazer uma informação muito interessante e chocante, que eu fiquei, nossa, eu não sabia disso, que é o fato de que os escritores têm uma taxa de entre escritores muito alta. Inclusive esse livro é classificação mais de 18, é um livro bem pesado de reflexões muito realistas sobre mortalidade, sobre passagem do tempo, sobre essas dificuldades, né, com transtornos mentais, essa questão do
Então, assim, é um livro bem pesado nesse sentido, porque ela vai falar nu e cruamente sobre isso, né? Sem nenhum tipo de pudor, assim, sem nenhum tipo de tabu, né? Ela vai falar abertamente, e eu acho isso incrível, eu achei isso interessantíssimo, porque pareceu que o livro todo era uma terapia, sabe? Uma terapia para artistas, e isso foi fantástico, cara. Artistas e comunicadores, né? Porque, inclusive, ela fala, assim, que a comunicação, que a arte, nada mais é que comunicação. É uma forma de comunicar sentimentos, comunicar emoções que são muito difíceis pra gente lidar, né? Então, a arte é uma comunicação de emoções, de certa forma. Então, também para comunicadores, pessoas que... Porque a escrita também é a comunicação, né? Comunicação escrita. Então, jornalistas, psicólogos, comunicadores, escritores, artistas no geral. É um livro fantástico, assim, que te faz se sentir abraçado, faz você se sentir compreendido num nível absurdo. E também é um livro sobre maturidade, sobre passagem do tempo, sobre envelhecer, sobre crescer. Ela fala muito sobre a experiência dela também, né, principalmente. Mas assim, o que eu achei interessante nesse livro é que, assim, vocês sabem, né, já falei aqui várias vezes que eu não sou muito chegada a biografias e autobiografias. Mas esse livro aqui, ele me pegou também por uma outra questão que tem aqui, que eu gostei muito que ela fez isso. Eu acho que por ela ser romancista, né, ela teve essa ideia de colocar, além dessa coxa de retalhos de várias informações de pesquisas que ela fez sobre todos esses assuntos que eu falei, ela também colocou uma história que tá desde o início dessa narrativa aqui, que tem um início, meio e um fim, tem uma conclusão no final. Então é como se tivesse uma linha que é essa história constante, que tá sempre ali, sempre ela vai falando sobre outras coisas e volta pra essa história, que eu não vou falar o que é pra não dar spoiler, mas é de uma situação da vida dela, assim, que aconteceu e que ela narra como se fosse uma história de um romance, assim, uma característica mais ou menos como se fosse uma ficção, mas não é, né? É uma coisa real. Só que a forma como ela estruturou isso aqui nesse livro é muito interessante, porque ela tá falando de várias coisas, cada capítulo é uma reflexão dentro desses temas, né? Mas é uma reflexão ali que ela vai trazendo autores diferentes, vai trazendo uma abordagem, vai trazendo uma visão diferente sobre isso, trazendo as informações e vai refletindo e nananana. Só que além disso, dentro desses capítulos, também ela vai mencionando, ela tá ali, daqui a pouco ela fala sobre aquilo, ela introduz essa outra história linear que tá sempre ali, de alguma forma. Então você fica vidrado, porque é um livro que, apesar de você estar lendo sobre essas outras coisas, também tem aquela história que você fica sempre pensando nela, tipo, tá, e o que aconteceu? Continua falando sobre isso um pouquinho, eu tô curiosa pra saber o desfecho. Então eu achei muito inteligente da parte dela isso, porque isso realmente me prendeu bastante. E quando, às vezes, com as outras coisas que ela tava falando, eu sentia que eu tava perdendo um pouco o interesse, o meu interesse voltava quando eu lembrava que eu queria saber o que tinha acontecido, qual que era a continuação daquela história que ela tá contando desde o início, sabe? Então é muito interessante, cara. Eu amei esse formato aqui. É uma autobiografia misturado com uma biografia do arquétipo do escritor e do artista, do comunicador, e ao mesmo tempo tem essa história que tá presente durante o livro inteiro. Achei muito bom mesmo, de uma habilidade, assim, você vê que é uma escritora madura, de muita experiência, de uma habilidade muito grande. E assim, foi realmente o livro que eu precisava ler nesse momento da minha vida. É impressionante, né? E isso aconteceu já comigo em outros livros, que eu simplesmente me senti inclinada para um livro, eu senti que aquele livro tinha algo a me dizer naquele momento, e realmente tinha. Teve alguns livros que foram assim, que foram chave para mim, que foram pontos de virada assim na minha vida. Esse livro não é necessariamente um ponto de virada, mas foi um livro que eu precisava ler pra me confortar, sabe? Foi um livro de conforto, de se sentir vista, compreendida nesse momento que eu tô passando da vida agora, que é basicamente a crise dos 30, né, gente? Que eu já falei pra vocês no vídeo lá, no vídeo de voltei, né, que eu voltei pro canal depois da minha mudança aí, 180 graus, que eu já expliquei pra vocês. Eu tenho basicamente passado pela crise dos 30, que eu não fiz 30 ainda, tô com 29, mas eu faço 30 no que vem. Mas já bateu a crise dos 30, que eu entendi que é basicamente você perceber a passagem do tempo. É basicamente isso. E eu tenho visto isso no curso de psicologia, tem sido bem interessante, inclusive, porque eu tenho uma matéria chamada Ciclo de Vida Adulto, que a gente vai estudando os ciclos de vida, né, que vão fazendo a pessoa se tornar um adulto, de jovem adolescente, criança, adolescente, jovem adulto, e aí adulto, e depois a gente tava vendo sobre a meia-idade agora. E aí eu até perguntei pra professora,
porque eu tava lendo esse livro, né, e isso me veio à cabeça, assim, com essa experiência que eu tô tendo também. Eu perguntei pra professora, essa questão das crises, né, tanto dos 30, dos 40 ali, da meia-idade, basicamente é sobre você perceber a passagem do tempo, né, você perceber que você é um mortal, que você tá mudando e que o tempo tá passando. E ela falou, é exatamente isso, é isso mesmo. Então é basicamente isso. Por isso que esse livro pareceu uma terapia, porque realmente, cara, ela vai falar sobre isso abertamente, porque assim, eu tenho percebido isso, né, eu tenho até conversado sobre isso com os meus pais, que a forma como a nossa sociedade, o formato da nossa sociedade agora, né, atualmente, é muito um formato que evita, né, falar sobre essas coisas desconfortáveis. A gente tá vivendo um momento de muita distração, de muita busca por prazer, pra evitar mesmo o sofrimento a qualquer custo. E eu sinto que essa questão da passagem do tempo, que é mais ou menos o tema que tá em todos os romances, todos os livros, gente, que vocês vão ler, todos os livros, todos os escritores são obcecados. E ela fala sobre isso aqui. Ela fala sobre isso aqui, que todos os escritores são obcecados com a mortalidade e com a passagem do tempo. Basicamente é isso que faz um escritor ser um escritor. Ela vai, inclusive, comentar, né, sobre essa questão de um trauma. Geralmente o escritor, o artista, é uma pessoa que passa por algum trauma na infância que faz a pessoa entrar em contato com isso muito cedo na vida. Porque geralmente, por exemplo, eu só entrei em contato com isso agora. Foi na crise dos 30 que eu percebi isso. Mas tem pessoas que passam por traumas de vida, de perder alguém, perder um parente, perder uma pessoa próxima quando é muito jovem, ou passar por uma situação, né, em que ela entra em contato com a destruição, com a maldade, com essa questão toda, né, a questão precária da vida, muito cedo, e isso faz com que ela tenha que lidar com esse sentimento de perceber isso, de perceber a passagem do tempo e de ter essa noção quando ela ainda não tem maturidade para lidar com isso. Porque se pra gente que é adulto, quando lida com isso já é terrível, já é aterrorizante, e ela vai falar muito sobre isso aqui também, né, sobre o fato de que geralmente o artista, o escritor, ele tá aterrorizado, ele é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de lidar com sentimentos muito intensos, muito fortes, e ao mesmo tempo é uma pessoa que geralmente busca muita intensidade porque não consegue aceitar o tédio da vida, né? Não consegue aceitar esse tédio da vida, essa normalidade, é paz. E aí, geralmente são pessoas que buscam muito essa intensidade na arte, na beleza, na euforia, nesses sentimentos intensos que a arte traz. E ela fala também sobre as taxas altas, né, entre os artistas, entre escritores, de abuso de substâncias, né, de álcool e drogas, justamente porque tá muito ligado a essa questão da intensidade e da fuga da realidade, né, uma forma de fugir da realidade também. Tanto escrever quanto ler, né, é uma forma de você fugir, de você se desligar um pouco dessa realidade e de perceber que a vida tá passando e que da mortalidade, a passagem do tempo e todas essas coisas, a parte ruim, a parte terrível da vida, né, a parte que a gente não quer ver, a gente não quer encarar, a gente não consegue entender. Essa parte que é tão difícil de lidar, a gente geralmente tenta se distrair dela. E aí ela vai trazer vários exemplos de vários escritores que lidaram com depressão profunda e lidaram com a loucura, que foram internados na época, né, que tinha hospício, e foram internados em hospício, passaram por tratamentos terríveis, violentos, de eletrochoque, lobotomia, coisas muito tristes mesmo, assim. Naquela época, né, terrível, que há pouco tempo atrás, não foi há muito tempo atrás não, foi há pouco tempo atrás, em que não se tinha um conhecimento muito profundo de psicologia ainda dessa questão do sofrimento, e ela vai falar sobre a vida de vários autores, vai citar frases de vários autores, vários escritores. Ela vai basicamente fazer uma associação de ideias e vai trazendo esses padrões que unem todos os escritores e tentar, a partir desses padrões, trazer essas conclusões e reflexões, o que é uma coisa que pessoas, que comunicadores e artistas amam fazer. Ela fala sobre isso também, né, que essas pessoas geralmente amam fazer associações de ideias. É um livro, realmente é uma experiência muito boa, cada capítulo é uma experiência mesmo de imersão em si mesmo e no universo, de reflexão muito profunda. É uma leitura fluida, uma escrita divertida, reflexiva, os temas são muito interessantes e muito atuais e atemporais, e temas que muita gente vai se identificar, porque todo mundo passa por isso, mas a gente tem muito medo de falar sobre isso, né? A gente fala pouco sobre isso, e talvez esse medo de falar sobre isso, de encarar essa realidade, de normalizar isso, é o que torna aí tudo isso muito mais terrível do que realmente é, né? Agora eu vou ler alguns trechos inesquecíveis aqui que eu anotei, que realmente eu li, eu falei, caraca, preciso colocar isso no vídeo. Primeiro, sobre a loucura. Esse trecho aqui eu achei muito interessante, que ela fala assim: como Virginia Woolf deixou claro, quando se sofre um transtorno mental, a primeira coisa arrancada de você é a palavra.
E com isso chegamos ao núcleo incandescente do que chamamos de loucura. Estar louco é, sobretudo, estar só. Olha isso, cara, quando eu li isso aqui eu fiquei, meu Deus, porque ela vai falar muito sobre essa questão da loucura, né, que muitos artistas, muitos escritores escreviam sobre esse medo da loucura, o medo de perder a lucidez, né, de perder a palavra, né, e ela fala muito sobre a relação da loucura com esse sentimento de estar só. Porque quando você é um ser humano mortal e você sabe que todo mundo vai ter o mesmo fim, isso une todo mundo. Só que quando você se sente louco, sente fora da sua lucidez, você se sente sozinho porque não é todo mundo, você sente que ninguém tá assim, que só você tá assim, que só você tá fora de si. E isso faz com que a gente sinta, com que a pessoa sinta uma solidão muito grande, né? Essa solidão da doença mental é uma das coisas mais cruéis, por isso que é tão importante quando a gente vê uma pessoa sofrendo de algum transtorno mental, algum problema, de prestar apoio, dizer que você tá ali, de mostrar para aquela pessoa que ela não tá sozinha, que outras pessoas sentem aquilo também. Isso é muito importante para as pessoas que estão passando por alguma coisa assim. Não se sentir sozinho, porque se sentir só, inclusive pessoas criativas, né, geralmente se sentem muito sozinhas nos seus pensamentos, por isso que geralmente buscam, ela fala muito sobre essa busca do escritor de ler e ser compreendido, de ler, colocar a sua obra no mundo e precisar desse sentimento de validação de outras pessoas para sentir que não tá sozinho, e o quanto que é terrível quando para muitos escritores foi, né? Terrível para muitos escritores quando eles colocaram suas obras no mundo e não teve valor, ninguém quis ler, não fez sucesso, e o quanto que às vezes eles ficam escravos do sucesso como uma forma de validação, de se autoafirmar, né? E o quanto que tudo isso é muito complicado. Ela vai falar sobre a insegurança também, essa insegurança justamente de se sentir só, de precisar ser validado, precisar sentir que não tá sozinho. Aí olha esse outro trecho aqui que ela fala sobre a loucura. Todos os especialistas cujos livros consultei, neurologistas, psiquiatras e psicólogos, sustentam que a criatividade não nasce da loucura, mas que as duas condições revelam pontos de contato, coincidências. Vejo isso como se fôssemos uma espécie de primos, assim como nós humanos e os grandes símios somos parentes que descendemos de um ancestral comum. Eu achei isso muito legal, porque ela vai justamente começar com esse questionamento, né? Será que todos os artistas sofrem de doenças mentais? Será que a loucura é um padrão de todos os artistas? E aí ela vai chegar a essa conclusão aqui no livro de que não, na verdade não é que todo mundo que é artista, que é criativo, não é que a criatividade é um tipo de loucura, não é isso. Mas é que é primo. Tudo sai de uma questão mental, cognitiva ali, que se parecem, né, mas não é a mesma coisa. Sobre doenças mentais, eu achei esse trecho aqui muito interessante. Fala assim: ela explica que a dissociação é, como todos sabem, uma das principais defesas contra o trauma, de modo que na criança que sofre há uma divisão da subjetividade entre uma parte destruída ou dilacerada e outra parte que cuida da ferida. Diante da dor, a criança cria um eu cuidador, que sabe tudo, mas não sente nada. E a segunda, que essa criança traumatizada, para se defender do perigo representado pelos adultos sem controle, precisa se identificar com eles. Ou, o que é a mesma coisa, e essas são palavras minhas, deixa de ser criança. E esse tipo de infância que te torna muito consciente desde cedo daquilo que você está vivendo. É aquilo que eu falei, né, que ela vai falar justamente do como o trauma na infância, como que ela vai trazer esses padrões na experiência desses escritores e vai comentar sobre, né, como que não pode ser coincidência que tantos escritores passaram por traumas muito profundos de infância, de abuso, de morte, né, de alguém próximo, de ficarem órfãos, perderem a segurança de alguma forma, e como que isso afetou eles pro resto da vida. Esse trecho aqui sobre romancistas. A existência é uma confusão, e um dos serviços prestados pelos romancistas, entre parênteses, um dos principais motivos pelos quais você me lê, pelos quais eu leio, fecha parênteses, é dar uma aparência de causalidade e de sentido a uma realidade que é apenas som e fúria. Mesmo o romance mais experimental e desconexo tem um começo e um fim, e domestica de algum modo essa algazarra absurda em que vivemos. Romances são uma pequena ilha de significado no mar de caos. Quando eu li isso aqui ressoou tanto comigo, porque tanto para quem escreve, né, que é uma forma de você dar ordem para a bagunça que está acontecendo dentro de você, mas para quem lê também é uma forma de você sentir uma ordem também nas coisas. Quando ela falou isso, eu entendi muito isso aqui. Porque os romances é uma forma de você, não é categorizar, mas é você organizar uma realidade ali em um livro que tem um começo, um meio e um fim. E é uma realidade que
não tem, né, essa organização, que as coisas acontecem de forma tão aleatória e inesperada o tempo inteiro. E isso traz um sentimento de conforto, né, de paz, de certa forma. Olha essa outra frase. A genialidade nada mais é que uma grande aptidão para a paciência. Mano, isso aqui é muito real. E eu falo muito sobre isso aqui, né, nos livros sobre hábitos de leitura, que a disciplina, ela só é uma boa estratégia, né? A paciência é de onde parte todas as habilidades. Então, se você consegue ter paciência, que em outras palavras é disciplina, é uma forma de você conseguir ter disciplina, para isso você precisa ter estratégia de acordo com sua realidade, de acordo com quem você é, para isso você precisa se autoconhecer. Então, essa disciplina e essa paciência é o que vai fazer você conquistar e desenvolver as habilidades que você quer desenvolver, inclusive o hábito da leitura, né? Mas aqui ela fala sobre essa questão de ser escritor, de ser artista de qualquer jeito, né? De ser um escultor. Para a pessoa ser um escultor, ela precisa passar horas esculpindo. Para ela ser um escritor, ela precisa escrever muito, até que aquilo se torne uma coisa tão natural que ela vai fazer sem nem perceber. Então a genialidade nada mais não é um dom, não é uma coisa que a pessoa nasce genial. A genialidade é apenas uma aptidão para paciência, uma pessoa paciente que tem disciplina, só isso. Essa outra frase aqui. De um lado estão nossas doenças, nossas deficiências mais ou menos graves, e de outro está a arte que nos permite suportá-las. Que é sobre essa questão, né, de como que o artista, ele descarrega na arte, na beleza, na criação, uma forma de suportar essa realidade, né, suportar estar consciente, tão consciente. Essa outra frase aqui também mais ou menos nessa linha. Na impossibilidade de me curar desse mal de que padeço, posso descrevê-lo. É o meu trabalho, é isso que sempre me salvou, apesar de tudo. E essa aqui ainda sobre romancismo, sobre ficção. A ficção é uma viagem ao outro, e esse é o trajeto mais fascinante que uma pessoa pode fazer. Emmanuel Carré tem a mesma opinião. Abre aspas. Isso talvez seja o que de mais interessante existe na vida. Tentar saber isso, : o que é ser outra pessoa que não você. Esse é um dos motivos pelos quais se escrevem livros. O outro é descobrir o que é ser você mesmo. E eu me identifico muito com isso aqui, porque uma das coisas que eu mais amo em ler livros é se colocar no lugar do outro, é ter essa experiência de outra vida, é ver o mundo através de outro olhar, é entrar em contato com as percepções de outra pessoa, porque isso, ao mesmo tempo que te faz entrar em contato com o novo, com o diferente, uma novidade, é dinâmico, também faz com que você se sinta visto, compreendido, você sente que não tá sozinho. Olha essa frase aqui sobre comunicação, que eu achei muito interessante. Nós humanos somos pura narração. Somos palavras em busca de sentido. Epiteto dizia, com razão, que o que afeta o ser humano não é o que lhe acontece, mas o que se conta do que lhe acontece. De modo que, se você muda o relato, muda a vida, como demonstram as inúmeras terapias que, como a psicanálise clássica, se baseiam na construção de uma nova narrativa pessoal. Isso para não falar da memória, que é pura fantasia, uma história que evolui com os anos. Somos todos romancistas, escritores de um único livro, o da nossa existência. Essa aqui eu acho que é a minha frase favorita, meu trecho favorito do livro, porque eu amo comunicação, eu amo tudo que tem a ver com comunicação. E ela ter falado que a arte é essencialmente comunicação fez muito sentido pra mim, porque eu sempre me senti muito inclinada pra arte no geral. Tudo que é arte, todo tipo, música, escrita, comunicação, tudo que você imaginar de arte eu gosto, de decoração, eu amo. Então isso faz muito sentido que a arte seja isso, né? Porque nós somos isso, nós somos linguagem. Você vê, linguística também é uma coisa que me interessa muito, né? Que a arte que é a essência ali, a ciência da comunicação. Tudo que tem a ver com isso me interessa muito. Por quê? Porque, na verdade, todos somos narração. O ser humano é isso, é o que todo mundo tem dentro de si. Todo mundo carrega isso, né? Essa questão da habilidade para linguagem, para comunicação, para narração. Nós somos memórias. Tudo que a gente é, tudo que existe são memórias. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente evoluiu e desenvolveu foi a partir de memórias, foi a partir de relatos, foi a partir de registros. Então tá muito intrínseco na gente essa necessidade de registrar, a necessidade de guardar memórias, de materializar os nossos pensamentos, né? E a arte é isso, é você materializar os seus pensamentos de alguma forma, seja cantando, seja escrevendo, seja esculpindo, seja fazendo qualquer coisa que fique registrado. É uma forma de você registrar a sua própria existência, né? Essa necessidade que todo mundo tem, seja tirando foto, né? Seja pintando. É uma forma da gente existir, literalmente, da gente saber que a gente tá vivo. E aí, agora um trecho aqui, alguns trechos sobre os
Tão viciado em intensidade, cuja luz de repente se apaga. Uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com a realidade, porque muitas vezes a percebe como um cenário. E assim como os dias que vivemos mergulhados na nossa rotina. Que todo dia levantamos, nos vestimos, tomamos o café da manhã, trabalhamos, voltamos para casa, jantamos, dormimos, começamos de novo. Até que um dia despertamos e deixamos de ver sentido naquilo que fazemos. Não se esqueça da terrível frase já citada de Virginia Woolf. Às vezes, o sentimento de total inutilidade da minha vida ressoa como um trovão dentro de mim. Fecha aspas. É essa mesma vertigem, esse mesmo vazio, se não houver uma crença religiosa que se agarrar à existência, olhando bem, é um absurdo. E então você se pergunta, por que continuar com tudo isso? Tem uma resposta para essa questão, porque a vida se regozija em continuar vivendo. E uma conclusão modesta, parcial, mas suficiente para mim. Me contento com essa tautologia existencial. Vivo porque sou um ser vivo. Quer dizer, porque sou feita para isso. Cara, que fantástico isso aqui, mano. Que é aquele princípio oriental, né, de que o universo, a vida é o universo experienciando a ele mesmo, né? Então é muito aquela ideia de que você não precisa ter um sentido. O viver já é o sentido, estar existindo já é o sentido. É isso que é a vida e pronto. Não tem muito além disso e tudo bem. A vida não precisa ser uma festa o tempo todo, a vida não é euforia o tempo inteiro. A normalidade é isso. É simples. Não é uou, a vida tem que ser uma festa, tem que ser uma intensidade, tem que estar sentindo emoções intensas, tem que estar eufórico, tem que estar jorrando dopamina loucamente toda hora, né? E aí que entra também essa nossa rotina que a gente vive, que é uma rotina que adoece, eu acho, muito facilmente também, porque a gente vive na base dos estímulos o tempo todo. E tudo isso tem uma raiz num sofrimento que a gente vive muito grande hoje em dia, né? A gente vive uma vida muito sofrida. E quanto mais a vida fica sofrida, mais prazer a gente precisa sentir para se distrair desse sofrimento. A gente fica precisando de estímulo, precisando de distração para conseguir suportar o sofrimento, o fato de que a gente tá passando por tanta exploração, tanto abuso sistêmico, né? Eu acho que adultecer, amadurecer também, a crise, né? Essas crises fazem parte de perceber isso, que a vida normal não é intensa, não é euforia o tempo todo. A vida é momentos, é movimento, é altos e baixos. Então uma hora você tá feliz, uma hora você tá triste, uma hora você tá sofrendo, uma hora você tá tendo prazer. Não é sempre só prazer, né? Não é sempre só intensidade, não é sempre só euforia. Essa outra frase aqui também sobre não é que não gostem da vida, é que não conseguem gerenciá-la. Penso que a maioria dos não quer ser, simplesmente se sentem incapazes de continuar vivendo. Eu achei muito interessante isso aqui porque ela fala também sobre essa questão de gerenciar a vida, né? De saber gerenciar a vida. E é muito sobre isso, quando a pessoa passa por um trauma, às vezes passa por um desequilíbrio químico muito cedo ou se torna muito consciente de coisas quando não tinha maturidade para gerenciar isso e não é ensinado também, não é orientado, não tem adultos saudáveis emocionalmente para orientar a lidar com as emoções, lidar com essas questões existenciais, né? Muitas vezes essas pessoas geralmente fazem parte de uma religião ou entram, né, numa religião que vai mascarar isso tudo, que vai fazer com que essas questões não sejam trabalhadas, não sejam questionadas, não sejam trazidas à tona e tratadas com normalidade, aí vira tudo um tabu, tudo é justificado por outras coisas que não vão na raiz daquilo ali. Então são vários problemas que eu vejo assim que fazem com que a gente não tenha oportunidade muitas vezes de conseguir lidar, desenvolver, amadurecer isso de forma que nos dê capacidades, ferramentas para que a gente consiga lidar com essas emoções, consiga administrá-las, né? Para você administrar algo, gerenciar algo, alguém precisa te ensinar a administrar esse algo antes, mas para essa pessoa te ensinar, ela precisa saber administrar isso, ela precisa saber gerenciar isso. Então, muitas vezes a gente é criado, as famílias, né, os pais não sabem gerenciar as próprias emoções, são pessoas emocionalmente imaturas e elas não passam isso para os filhos, e aí os filhos às vezes passam por um trauma, passam por uma situação em que não tem as ferramentas para gerenciar, então tudo se complica, é depender. E ela vai falar muito sobre o fato de que essa questão é uma junção de várias coisas, né? Não é uma coisa só. Óbvio, tudo é muito complexo, tudo é uma junção de várias coisas, de vários fatores. E ela vai falar que essa questão também é isso, junção de desequilíbrio químico, é uma junção de traumas, é uma junção de educação familiar, uma junção de a própria personalidade da pessoa e várias outras coisas. E o momento, às vezes, de uma coincidência que acontece ou uma realidade, um acidente, alguma coisa, um relacionamento, e é uma junção de várias coisas que vai desencadear isso. Então ela vai tratar sobre isso de uma forma bem interessante, assim, ela se aprofunda muito, sabe? Ela não vai falar de forma superficial,
de forma irresponsável. Eu achei que ela foi muito justa em tudo que ela falou, se aprofundou muito, ela elaborou essas questões, então ela se aprofundou muito em tudo. Eu acho o livro muito bom, muito bem escrito e muito profundo, sabe? Que fala, se propõe a falar de coisas muito difíceis, mas fala com muita propriedade, explicando isso muito assim, de forma muito clara, e ao mesmo tempo se aprofundando muito, refletindo muito sobre tudo isso. Então eu achei assim, sensacional a forma como ela abordou tudo isso aqui. E aí o último trecho que eu queria ler é sobre mortalidade, que é o seguinte, abre aspas, durante alguns segundos você se sente à beira da revelação, prestes a entender o segredo do mundo, e a morte bate em retirada, porque enquanto está fora de si, você é eterno. Que é o que ela vai falar sobre essa questão da experiência de escrever, né? E da experiência de passar também por situações oceânicas, que ela chama, né? Ela fala de uma experiência que ela teve, que ela estava no mar e na natureza, e que ela viu uma baleia muito perto dela. E que isso fez com que ela esquecesse completamente da realidade e que ela nunca se sentiu tão viva e tão em paz com a realidade, com tudo, né? No final ela vai dar soluções, né? Do que ela acha que é a solução, então, para lidar com essas ansiedades de estar consciente da mortalidade. Quais são as soluções? E a solução dela basicamente são duas, é você estar ligado ao coletivo, porque é nesse individualismo, e também eu acho que é por isso que nossa sociedade hoje é muito ansiosa, e a gente é muito depressivo, ansioso e lida com tantas questões emocionais muito intensas, assim, de dificuldades, né? De lidar com tudo isso, porque a gente também vive uma realidade muito individualista. Ela vai falar sobre o fato de que uma dessas soluções é você viver em conjunto, viver em comunidade, e eu tenho lido muitos livros sobre isso, tenho me interessado muito sobre isso, a Bell Hooks fala muito sobre isso, né, em Tudo Sobre o Amor, e tem outro livro dela ali que eu quero ler, que é Ensinando o Pensamento Crítico, mas tem outro dela que é sobre comunidade, que é muito isso. Eu acho que eu também vejo por esse lado, né, eu vejo por aí, que o antídoto da ansiedade é segurança, é você se sentir seguro. E quão mais seguro você pode se sentir do que inserido numa comunidade em que você vai ter apoio, você vai ter cuidado, você vai ter atenção, você vai ter pessoas em que você pode se apoiar, você pode realmente conseguir ajuda de verdade, né? É isso que é o antídoto dessa ansiedade existencial. Tanto pela questão do cuidado e do apoio, mas também pela questão de sentir que a vida tem algum sentido. É no coletivo que nossa vida faz sentido, que realmente a nossa existência vai se completar, né? A nossa existência é incompleta sozinhos, porque nós somos seres coletivos, então a nossa felicidade também vai se dar no coletivo, né? E é por isso que a gente se sente tão bem quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente serve as pessoas, quando a gente tá fazendo algo pro outro, a gente sente que a nossa existência tem algum sentido. Porque ela realmente tem aí, né? Tem mais sentido assim. E além da comunidade, também essa questão de estar na natureza, fazer parte da natureza, porque a gente é natureza, né? Esse é o nosso lar, essa é a realidade do mundo, é a natureza que é real, né? E estar em contato com tudo isso faz com que a gente fique muito mais em paz, muito mais feliz, se sinta muito mais humano, muito mais real. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Porquê Amei O Perigo de Estar Lúcida. Recomendo muito esse livro, mas vai se você tiver com a cabeça boa pra isso. E eu acho que é um livro muito bom pra se ler ali na faixa dos 30 anos. Eu recomendo demais. E pra quem estiver passando por essa fase, por alguma mudança de vida assim muito grande, lê esse livro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar e se inscrever também aqui no canal, que tá vindo mais vídeo por aí. Obrigada por estar por aqui, obrigada pelo engajamento, pela atenção. Um beijo e até o próximo vídeo.